pocket presentation, né? Uma apresentação mais resumida, mas como a gente tem comentado, o que importa é o resultado final, né? Não é um artigo para ser discutido minuciosamente em todos os seus detalhes metodológicos, mas principalmente o Dr. Vitor, que vem falando muito sobre a questão da atividade física leve. Esse é um artigo bastante interessante. Bem, é um artigo publicado agora no mês de junho, né, de 2020, no JAMA Oncology. O JAMA seguiu a mesma linha do Lancet e segmentou as suas publicações. Então, hoje tem um periódico do JAMA específico para a área de oncologia, de câncer, e esse específico, JAMA Oncology, ele tem um fator de impacto de 14,780, tá? Já é um fator de impacto alto, né? Um pouco abaixo do JAMA geral, tá? Mas é um fator de impacto bastante considerável dentro das revistas médicas, né? É um grupo de pesquisadores americanos que investigou exatamente a associação do comportamento sedentário com mortalidade por câncer em homens de meia idade e em adultos de meia idade e mais velhos, né? Pessoas com média aí de 60 e 68 anos. Tá? Então, deixa eu passar aqui. Está indo. Aqui. Bom, então, não só no momento de pandemia, mas a questão do comportamento sedentário tem sido cada vez mais presente no cotidiano das pessoas, sobretudo nos grandes centros, né? Lembrar que isso foi de uma ampla população americana e isso tem sido o ambiente de trabalho cada vez mais frequente no nosso meio de uma forma geral, né? Então, e esse comportamento sedentário, que em princípio é algo muito confortável, extremamente cômodo, né? Ele está associado a uma série de complicações da área de saúde, né? A questão do diabetes, das doenças cardiovasculares, de câncer e de mortalidade por todas as causas. Portanto, a área da epidemiologia, sobretudo os estudos relacionados com a atividade física, tem buscado identificar mais especificamente essa relação sobre o comportamento sedentário, esse tempo que a gente passa sentado e inativo, com as questões das doenças crônicas não transmissíveis. Esse trabalho especificamente buscou examinar a associação entre comportamento sedentário, medido de forma direta por acelerometria, né, e especificamente o volume total e o acúmulo de episódios prolongados e ininterruptos de tempo sentado e mortalidade por câncer. Então, um desfecho bastante específico, que é a questão da mortalidade por câncer. Numa amostra extremamente ampla, né, mais de 8.000 adultos, e essa amostra ela foi tirada de um estudo maior, que é esse Ransons for Geography and Racial Different Stroke, razões raciais e geográficas para acidente vascular encefálico, os derrames, né? Então, é um estudo, é um banco de dados desse estudo bastante amplo, que eles acompanharam por algum tempo, cinco anos em média. Essa análise específica foi, os dados finais foram coletados de 18 de abril de 2019 a 21 de abril de 2020. Então, os dados específicos desse último ano. Eles mediram tempo sedentário, atividade física leve e atividade física moderada e vigorosa, no qual eles dividiram aí por tercis, tá? Que a gente vai ver mais para frente, e eles utilizaram durante 7 dias consecutivos o acelerômetro na região do quadril. Obviamente que a descrição do método é muito mais complexa do que isso, né? Eles investigaram aí
esse modus de vida, o tempo sedentário, atividade física leve, atividade física moderada, uma coisa que o acelerômetro permite, e procuraram cruzar com os fatores de morte, especificamente por diabetes, por câncer. Então, o tempo sedentário, obviamente, não se diz respeito só ao tempo de trabalho. Algumas pessoas passam o seu tempo de lazer muito tempo sentado, algumas atividades sociais muito tempo sentado, as próprias atividades de estudo, e hoje em dia, muito mais do que isso, tudo está sendo feito sentado. Bom, então, desses 8.002 participantes, 303.668 eram homens, né? Cerca de 40 e poucos por cento, e os demais eram mulheres. Eles tinham, em média, 69 anos, com um desvio padrão de 8,5 anos, né? Mas eram homens a partir de 45 anos. Esse estudo ele acompanhou os dados de uma forma geral durante 5 anos, alguns foram acompanhados com média, com desvio padrão de 1,5, e ao longo desses 5,3 anos, tiveram 268 participantes que faleceram, 3,3% da amostra morreram por câncer. Né? Lembrando que o desfecho aqui pesquisado é a questão do câncer. Eles aplicaram uma série de análises multivariadas, procurando identificar as relações e estabelecer a razão de prevalência das mortes, tá? Dividido em 3 tercis, em função do tempo sedentário que esses indivíduos ficavam. Tá? Então, o primeiro tercio apresentou um risco maior de 45% de desenvolver morte por câncer, tá? E aqui foram todos os tipos de câncer, né? Sabe que existe maior prevalência de câncer, um tipo de câncer na mulher, que é o câncer de mama, um tipo de câncer no homem, que é o câncer de próstata, o câncer de intestino é mais igual para um dos dois, mas aqui foram todos os tipos de câncer, né? Então, o primeiro tercio seria a referência, né? E isso levava a uma maior chance do risco de morte em 52%, né? Comparado com o segundo tercio ou o terceiro tercio. Um dado que eles conseguiram obter é que a duração mais longa de sessão de sedentarismo não foi associado significativamente com maior risco de mortalidade por câncer. Então, a questão se considerar o período todo de câncer, isso não foi associado significativamente com mortalidade por câncer, tá? Após o ajuste para atividade física moderada e vigorosa. Vejam que aí parece que a atividade física moderada e vigorosa pesou para talvez compensar o risco do tempo sedentário. No entanto, a análise que eles fizeram, essas correlações multivariadas, permitiu identificar que a substituição de 30 minutos de tempo sedentário por atividade física de intensidade leve foi significativamente associada a um menor risco, né, de morrer por câncer em 8%. Então, por isso do Harris Radio aí de 0,92. Né? Então, se você tomar como referência os indivíduos do primeiro tercio, que ficavam mais tempo sentados, né? O fato de substituir o tempo sentado por a atividade física de intensidade leve já diminuiu o risco em 8% se esse indivíduo substituísse pelo menos 30 minutos do tempo sentado. Foi um dado bastante interessante. Essa tabela mostra aqui, então nós temos o primeiro tercio, segundo tercio e terceiro tercio. Os indivíduos foram divididos. Esse aqui, a referência, quem ficava mais tempo sentado, esse um tempo intermediário, considerando os 3 grupos, a linha de corte, e esse aqui, o maior tempo sentado.
Então, vocês vejam que, mesmo ajustado, tá? Quem ficou o maior tempo sentado teve maior risco de câncer, né? De morrer por câncer. Né? O 82% a mais, comparado com os indivíduos que ficaram menos tempo sentado. Aí nós temos o modelo C e o modelo D, que é o ajuste por raça, sexo, região de residência, nível educacional, né? E a temporada, já que eles acompanharam durante um ano, a temporada é a época do ano, se é no início do ano, portanto, inverno lá, né? Final de ano, ou meio do ano, que é o verão deles, eles também correlacionaram isso. Tá? E o D é o ajuste por covariáveis de outros comportamentos, como tabagismo, o uso de álcool, o índice de massa corporal, diabetes, hipertensão, dislipidemia, histórico de doença coronária, tá? Histórico de acidente vascular cerebral e atividade física moderada e vigorosa. Então, vejam que esse D aqui é o ajustado por tudo isso. E vejam que, mesmo ajustado por tudo isso, ainda quem estava no terceiro tercio apresentou aqui 52% mais chance de morrer por câncer do que os indivíduos que ficavam menos tempo sentado. Né? E os ajustes por raça, sexo e nível educacional tiveram aqui o dobro de chance de morrer por doença, por câncer, comparado com quem tem o risco. Então, mesmo o segundo tercio, que é quem estava num tempo intermediário, também tiveram percentuais de risco de desenvolver, de morrer por câncer, maior do que a referência. Tá? E aqui embaixo, eles consideraram o tempo sedentário por buts de duração, né? Quem tinha algumas interrupções ou quem tinha menos interrupções, que é o cara do pessoal do terceiro tercio, que teve menos interrupções desse tempo sentado. Então, vejam que quem teve menos interrupções de tempo sentado, também para os mesmos níveis de ajuste, tiveram maior risco de morte por câncer do que quem teve menos interrupções de tempo sentado. Então, esses dados mostram bem claramente isso. Vejam, principalmente aqui, os níveis de significância, né, dos ajustados, tanto para o ajuste de idade, raça e sexo, quanto os outros ajustes. E aqui, que é o tempo sedentário por buts, tá? Só o 0,04 aqui, que teve diferença significativa, os demais não mostraram diferença significativa. Talvez porque esses estavam ajustados para outras enfermidades, outros fatores de risco também. Esse gráfico mostra bem essa relação, né, de forma bem clara. Então, aqui é o primeiro tercio, que esse aqui é a mortalidade por câncer, percentual de mortalidade por câncer, a mortalidade acumulada, né? Seguido ao longo dos anos. Então, conforme foi aumentando os anos, você vê que a maior mortalidade, maior percentual de mortalidade, foi quem ficou mais tempo sentado, né? Quanto quem teve menor tempo intermediário, e aqui quem teve menos tempo sentado, teve menor taxa de mortalidade. Aliás, isso aqui foi a referência. E aqui a média, né, de tempo sedentário por buts, né, por períodos de tempo sedentário, o fenômeno semelhante, sendo que aqui o percentual foi relativamente maior, tá, um pouquinho maior do que o tempo por buts, mas também aqui se expressa o mesmo fenômeno daqui. Isso aqui é também bastante interessante, porque ele considerou aqui o risco de câncer por tempo sedentário e ajustado por atividade física, aqui atividade física de intensidade leve e aqui de atividade física de moderado a vigoroso. Tá? Aqui o modelo simples, né, dessa relação. Então, vejam, quem fez atividade física leve já teve uma diminuição do risco.
Então, o tempo sedentário elevou em 12% o risco de morte por câncer, enquanto a atividade física leve caiu aqui em 11%. E a atividade física moderada e vigorosa, em 42% o risco de chance. Cai, né? Em 42% o risco de chance de morrer por câncer. Mesmo fenômeno para o fator C, que é ajustado separado para cada variável de atividade física moderada e vigorosa. O B, né, que é esse aqui, que é ajustado para atividade física de intensidade leve e atividade moderada e vigorosa. E aqui a participação dessas atividades, né? O E, resultado de um único modelo incluindo tempo sedentário, atividade física leve e moderada. Mas o que é interessante é que vejam que todos esses ajustes aqui, tá, tem algum fator de proteção, por menor que seja, aqui o tal do 8%, tá? No caso da condição isotemporal, que é o modelo incluindo as covariáveis atividade física de intensidade leve, atividade física de médio, moderada e vigorosa, e o tempo dessa atividade, tá? Determinado tipo de atividade e o tempo dessa atividade. E aqui, a atividade física moderada vigorosa, tá? Vejam que foi um fator de proteção, vamos chamar assim, maior até do que a atividade física leve. Mas a atividade física leve também teve. Tá? Então, talvez pelo fato dessa aqui ter maior acurácia na medição, né? Mas essa aqui também teve, o que já mostra que alguma coisa já se tem de evidência sobre atividade física de intensidade leve. Esse gráfico também achei bastante interessante, porque aqui hora por horas do dia, né? Então vejam que quem permanecia aqui, tá? Tempo sedentário total. Tem pessoas que passam de 15 horas. Então, esses que passam de 15 horas é o que tiveram, obviamente, o maior risco, né, de morte por câncer. Tá? Então, mortalidade por câncer foi muito maior em quem fica mais tempo. Agora, indivíduos que tiveram menor tempo do que 11, tá, tiveram aqui menores chances, menor risco, né? O risco é menor que 1, de 0,6, tá, para a duração de sessões sedentárias. E esse aqui é a questão dos boots. Talvez isso aqui seja pouco visível, mas aqui é coisa de 6 a 7 minutos, viu, gente? 6 a 7 minutos. Então, eu até coloquei, deixa eu colocar aqui, ver se aparece aqui, essa linhazinha aqui, né, para determinar aqui qual é o tempo em hora, e aqui também o outro, opa, que saiu, aqui, isso, aonde que, só que em minutos de interrupção. Então, o indivíduo que teve algum tempo de interrupção e não ficou tanto tempo assim sentado, os blocos de 45, acima de 45 minutos, sem interrupção, teve mais risco, né? Maior risco de mortalidade por câncer do que quem teve menor tempo de período sentado, ou seja, teve menores sessões de interrupção. A conclusão desse estudo, né? O maior tempo de sedentarismo medido por acelerometria pode estar independentemente associado ao risco de mortalidade por câncer. Essas descobertas sugerem que o volume total de comportamento sedentário é um fator de risco potencial para a mortalidade por câncer. Bom, até aí, eu acho que não tem muita novidade nesse trabalho, né? Isso talvez seja uma das grandes novidades do trabalho. Substituir o tempo sedentário por atividades físicas de intensidade leve ou atividade moderada e vigorosa pode estar associado ao menor risco de mortalidade por câncer. E a mensagem que ele literalmente coloca
no final do trabalho, na conclusão, né, é que os serviços de saúde, as intervenções deveriam usar mais essa mensagem, que os adultos devem sentar-se menos e se mover mais para promover a longevidade. Então,